Tem filme que chega gritando. Chega com explosão, com trilha alta, com personagem correndo, com câmera tremendo, com aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem filme como Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Esse aqui chega diferente. Ele chega quase em silêncio. Chega como uma memória que alguém tentou guardar por muito tempo. Como uma dor que ficou fechada dentro de casa, dentro do peito, dentro de uma família inteira. E quando finalmente essa dor aparece, ela não aparece como espetáculo. Ela aparece como respiração, como toque, como ausência, como aquele espaço vazio na mesa que ninguém sabe exatamente como encarar. E olha, isso já diz muito sobre que tipo de filme a gente está vendo, porque Hamnet não é simplesmente um filme sobre Shakespeare. E essa é talvez a primeira coisa que precisa ficar muito clara. Quem entra achando que vai ver uma cinebiografia tradicional, cheia de frases famosas, pena de escrever, teatro lotado e o nascimento de um gênio literário, pode até estranhar. Chloé Zhao não parece interessada em colocar William Shakespeare num pedestal brilhante, distante, inalcançável. O foco aqui é outro. O coração do filme bate em outro lugar. O coração tá em Agnes. Tá na casa. Tá na família. Tá no filho perdido. Tá naquele tipo de tragédia íntima que de fora parece pequena diante da história, mas por dentro destrói um mundo inteiro. E é aí que o filme começa a ficar poderoso de verdade, porque todo mundo conhece Hamlet. Mesmo quem nunca leu Shakespeare sabe alguma coisa. O príncipe da Dinamarca, o fantasma do pai, a dúvida, a loucura, o ser ou não ser. Essa peça virou uma espécie de monumento da cultura ocidental. Só que Hamlet faz uma pergunta bem mais dolorida. E se antes desse monumento existir, houve uma ferida? E se aquela obra gigantesca nasceu não apenas da genialidade de um escritor, mas também de uma perda que ninguém conseguiu nomear direito? Só essa ideia já é de arrepiar. O filme pega uma informação histórica muito simples, quase seca. Shakespeare teve um filho chamado Hamnet, que morreu ainda criança. E a partir disso constrói uma ficção emocional, uma tentativa de imaginar o que aquela morte pode ter causado dentro daquela família. Não é uma aula de história, não é um documentário, é uma interpretação, uma fantasia dramática, uma escavação afetiva. E quando a gente entende isso, a experiência muda completamente. Porque não estamos vendo a vida real de Shakespeare como se alguém tivesse uma câmera escondida no século XVI. Estamos vendo uma possibilidade. Um talvez. Um e se? E às vezes o cinema funciona melhor justamente aí, nesse lugar entre o fato e a emoção. Chloé Zhao, que já tinha mostrado em outros trabalhos uma sensibilidade enorme para personagens marcados por perda, deslocamento e silêncio, entra nesse universo com uma delicadeza muito própria. Ela parece olhar para cada rosto como se estivesse procurando uma rachadura. Não uma grande cena dramática de Oscar, não aquele choro bonito e perfeitamente iluminado. Ela procura o momento antes do choro, o momento em que a pessoa ainda está tentando se convencer de que vai conseguir aguentar. E Jessie Buckley, pelo que o filme propõe, vira o centro gravitacional dessa história. Agnes não aparece apenas como a esposa de Shakespeare. Essa seria a versão mais preguiçosa. Aqui, ela é corpo, instinto, natureza, desejo, maternidade, fúria, mistério. Ela é alguém que sente o mundo de um jeito quase físico, como se a terra, as plantas, os animais, o vento, tudo conversasse com ela em uma frequência que as outras pessoas não conseguem captar. E isso é muito interessante porque coloca Agnes num espaço de força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Ela não é frágil no sentido comum. Ela não é uma mulher esperando o marido famoso voltar para casa. Ela tem presença, ela tem vontade, ela tem uma ligação com a vida que parece mais antiga do que qualquer livro. Mas quando a morte entra naquela casa, quando Hamnet vai embora, essa força não desaparece. Ela se quebra de outro jeito. E aí entra Paul Mescal como William. E o filme parece construir uma tensão bem bonita entre dois modos de sofrer. Agnes sente a perda como algo encarnado. William, por outro lado, parece transformar a dor em linguagem, em teatro, em distância. E isso não quer dizer que um ama mais do que o outro. Não é tão simples. O filme parece justamente interessado nessa diferença brutal. Duas pessoas podem perder o mesmo filho e ainda assim viver lutos completamente diferentes. Nossa, isso é pesado, porque quem já viu uma família passando por uma tragédia sabe que a dor não une automaticamente todo mundo. Às vezes une, sim, mas às vezes separa. Às vezes cada pessoa entra num quarto interno diferente, fecha a porta e não consegue explicar o que está sentindo. E quando tenta explicar, a palavra não vem. Ou vem errada.
ou machuca mais. Hamnet parece morar exatamente nesse espaço, o espaço entre pessoas que se amam, mas que não conseguem atravessar a dor do mesmo jeito. E o mais forte é que a história não trata a arte como uma solução mágica. Não é aquele tipo de filme que diz: "Ah, ele sofreu, então escreveu uma obra-prima, pronto, tudo valeu a pena." Não. Pelo menos pelo tom e pela proposta, a coisa é bem mais amarga. A arte pode transformar a dor, pode dar forma ao indizível, pode levar uma perda privada para o mundo inteiro, mas ela não devolve a criança. Ela não reconstrói a casa como era antes. Ela não apaga o que aconteceu. E talvez seja por isso que a conexão com Hamlet fica tão potente. Porque Hamlet é uma peça sobre um filho assombrado por um pai morto. Mas Hamlet vira o espelho inverso. Pais assombrados por um filho morto. Olha que virada absurda. A obra famosa que todos conhecem ganha uma sombra doméstica, íntima, materna. De repente, aquele nome Hamlet, deixa de ser apenas uma coincidência sonora e vira uma ferida aberta. E isso muda tudo. A gente passa a olhar para Shakespeare não apenas como o autor genial, mas como um homem que talvez tenha usado o palco para encarar algo que dentro de casa era impossível encarar. E passa a olhar para Agnes como alguém que talvez tenha carregado a dor sem receber o mesmo tipo de eternidade. William escreve: a peça fica, o nome entra para a história. Mas e Agnes? Onde fica o luto dela? Onde fica a versão dela dessa perda? É aí que o filme parece reivindicar espaço, e não de um jeito frio, teórico, distante. Ele faz isso pelo sentimento, pela textura, pela forma como um olhar demora um pouco mais do que deveria, pela maneira como uma criança ocupa a tela antes de desaparecer, pela presença da natureza que em Chloé Zhao quase sempre parece ter memória própria, como se o mundo continuasse respirando mesmo quando os personagens não conseguem. E tem uma coisa linda e cruel nisso. A vida continua, o sol nasce, as plantas crescem, as pessoas precisam comer, alguém precisa abrir a porta, alguém precisa continuar. Só que continuar depois de uma perda assim não significa superar. Às vezes significa só existir por mais um dia, só levantar, só respirar, só não desabar na frente dos outros. E um filme que entende isso já começa com uma vantagem enorme, porque não tenta transformar o luto em frase bonita demais. Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, parece ser um daqueles filmes que não pede pressa. Ele pede presença, pede que a gente entre no ritmo dele, que aceite seus silêncios, que observe os detalhes, que entenda que nem todo impacto vem de uma grande revelação. Às vezes o impacto vem de uma mão encostando em outra, de uma mãe olhando para o filho, de um pai percebendo tarde demais que não sabe como voltar para casa. E talvez seja por isso que esse filme tenha chamado tanta atenção. Porque em uma época em que muita coisa no cinema disputa barulho, escala e franquia, Hamnet aposta numa dor antiga, simples e universal. Perder alguém amado e tentar transformar essa ausência em alguma coisa que não destrua completamente quem ficou. Só que transformar não significa curar. E guardar não significa esquecer. Então, quando a gente fala de Hamnet, a gente não está falando só de um drama histórico bonito, com figurino de época e atores talentosos. A gente está falando de um filme sobre a origem emocional de uma obra imortal, sobre o preço invisível da criação, sobre uma mulher que a história quase empurrou para as margens, sobre um filho cujo nome ecoa em uma das peças mais famosas já escritas, sobre amor, mas aquele amor que não vem limpo, não vem fácil, não vem sem medo. E sim, isso pode soar pesado, porque é pesado mesmo. Mas também tem beleza aí. Uma beleza triste, daquelas que ficam grudadas na gente depois que o filme acaba, porque algumas histórias não servem para distrair. Algumas histórias servem para lembrar que, por trás de qualquer grande obra, pode existir uma vida real ou imaginada cheia de coisas quebradas. E que, às vezes, o cinema encontra justamente essas rachaduras e coloca luz ali dentro. Então segura essa ideia desde agora. Hamnet não quer apenas contar como Hamlet pode ter nascido. Ele quer perguntar o que precisou morrer antes. Agora que a gente já entrou no coração emocional de Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, vale dar um passo para trás e entender melhor que filme é esse, de onde ele vem e por que ele chamou tanta atenção antes mesmo de muita gente conseguir assistir. Porque, olha, no papel, Hamnet parece aquele tipo de projeto que poderia cair fácil numa armadilha. Um drama de época sobre Shakespeare, baseado em romance literário, com luto, família, casamento, filho morto, teatro, nascimento de uma obra-prima. Nossa, dava para virar um filme engessado, todo arrumadinho, cheio de fala bonita demais e personagens olhando pela janela com cara de importância histórica. Só que a proposta aqui é outra.
Hamnet é dirigido por Chloe Zhao, a cineasta que ficou mundialmente conhecida depois de Nomadland, e o roteiro é assinado por Zhao junto com Maggie O'Farrell, autora do livro original de 2020 que inspirou o filme. A história acompanha William Shakespeare e Agnes Hathaway diante da morte do filho Hamnet, uma perda que o filme conecta emocionalmente à criação de Hamlet. E já começa aí uma escolha importante. O filme não tenta contar a vida inteira de Shakespeare. Não é aquela estrutura clássica de cinebiografia, começando na infância, mostrando primeiro o talento, depois a ascensão, depois a fama, depois os conflitos, depois o grande legado. Nada disso. Hamnet escolhe um ponto específico, uma ferida específica, e fica ali. Ele prefere aprofundar um trauma em vez de resumir uma vida inteira. Isso muda completamente o peso da narrativa. Porque quando um filme se chama Hamnet, ele não está dizendo, olhem para Shakespeare. Ele está dizendo, olhem para o menino cujo nome ficou quase escondido atrás da peça mais famosa do pai. E mais do que isso, olhem para a mãe desse menino. Olhem para casa. Olhem para aquilo que a história oficial costuma deixar em nota de rodapé. No elenco, a dupla central é formada por Jessie Buckley como Agnes e Paul Mescal como William Shakespeare. O elenco também inclui nomes como Emily Watson e Joe Alwyn, em papéis de apoio, reforçando esse ambiente familiar e social em volta do casal. E vamos combinar. Jessie Buckley e Paul Mescal são escolhas muito interessantes justamente porque os dois têm uma qualidade rara. Eles conseguem atuar com o rosto inteiro parado. Sabe isso? Tem ator que precisa explicar tudo, precisa fazer gesto, precisa carregar na fala, precisa mostrar que está sentindo. Esses dois, quando estão bem dirigidos, conseguem deixar a emoção passando por baixo da pele. Parece que a cena está quieta, mas por dentro tem um terremoto. Isso combina demais com a sensibilidade da Chloe Zhao. Zhao é uma diretora muito ligada a paisagens, silêncios, corpos em espaços naturais, pessoas tentando sobreviver depois de alguma quebra. Em Hamnet, essa tendência encontra um material quase perfeito, porque a história se passa no fim do século XVI, mas o sentimento é completamente atual. Morte de filho não pertence a uma época. Luto de mãe não fica preso em figurino antigo. Distância dentro de um casamento, culpa, raiva, amor misturado com impotência, isso tudo atravessa século. E talvez por isso o filme tenha uma força curiosa. Ele é de época, mas não parece museu. Essa é uma diferença enorme. Tem drama histórico que parece que todo mundo acabou de sair de uma pintura, com roupa limpa demais, luz perfeita demais, cenário bonito demais. Aqui a ideia parece ser o contrário, fazer aquele mundo parecer habitado. Fazer a casa parecer usada, fazer o barro, a madeira, o tecido e a pele terem textura. Como se o público pudesse sentir o cheiro daquele lugar. A produção de Hamnet envolve empresas como Amblin Entertainment, New Street Productions, Hera Pictures e Book of Shadows, com produtores incluindo Steven Spielberg e Sam Mendes, além de Lisa Marshall, Pippa Harris e Nicholas Gonda. Isso mostra que, apesar do tom íntimo, o projeto tem um peso industrial bem grande por trás. E isso é legal de perceber porque Hamnet não é um filminho pequeno no sentido de ambição. Ele é íntimo, sim. É emocional, sim. Mas não parece despretensioso. Existe uma tentativa clara de criar uma obra grande a partir de algo doméstico. Uma tragédia familiar filmada como se fosse épica, só que um épico do coração, não de guerra. A premissa oficial é simples. O filme conta uma poderosa história de amor e perda que teria inspirado a criação de Hamlet, uma das obras mais conhecidas de Shakespeare. Mas por trás dessa frase curta tem um monte de coisa acontecendo. Tem uma investigação sobre maternidade. Tem uma reflexão sobre como homens e mulheres historicamente foram lembrados de formas muito diferentes. Tem uma pergunta sobre arte. Quando alguém transforma dor em criação, o que acontece com quem viveu essa dor junto, mas não recebeu o mesmo reconhecimento? Agnes, nesse sentido, é o grande deslocamento do filme. Porque, historicamente, muita gente conhece o nome Anne Hathaway como esposa de Shakespeare. No romance de Maggie O'Farrell e no filme de Zhao, ela aparece como Agnes, nome também associado a registros históricos e usado para recuperar outra textura para essa figura. E isso importa porque muda a sensação da personagem. Agnes soa menos como apêndice biográfico e mais como presença própria. Ela deixa de ser a mulher e passa a ser alguém com mundo interno, com corpo, com desejo, com intuição, com dor. E olha que coisa forte. O filme escolhe olhar para Shakespeare não apenas pelo brilho do gênio, mas pela sombra que esse brilho pode projetar sobre quem estava perto dele. William aparece como jovem tutor.
Aspirante a escritor, marido, pai, homem dividido entre a vida doméstica e o chamado de Londres. Ele não é ainda aquele monumento cultural que a gente imagina quando escuta Shakespeare. Ele é alguém em formação. E isso deixa o personagem mais humano, menos estátua, mais confuso, mais falho. Paul Mescal tem muito a ver com esse tipo de masculinidade ferida, meio incapaz de dizer tudo o que sente. Ele costuma funcionar muito bem quando interpreta homens que estão tentando parecer inteiros enquanto alguma coisa dentro deles está desabando. E em Hamnet, essa característica parece essencial, porque William precisa ser alguém que ama, mas também se ausenta. Alguém que sofre, mas talvez transforme o sofrimento de um jeito que machuca quem ficou. Já Agnes é outra energia. Ela parece ligada à terra, ao corpo, à casa, aos filhos, não no sentido limitado de mulher doméstica, mas numa conexão quase espiritual com o mundo vivo. Ela percebe coisas, ela sente mudanças, ela ocupa aquele espaço como se a natureza fosse uma extensão dela. E quando Hamnet morre, a perda não é só emocional, é quase cósmica, como se a ordem do mundo tivesse sido violada. A história se passa em um contexto marcado por doenças, mortalidade infantil e insegurança constante. O próprio material de divulgação brasileiro destaca que Hamnet morre aos 11 anos em meio às pragas que atingiam o século XVI, e que Agnes é o ponto de vista central dessa ficção sobre a vida doméstica de Shakespeare. Isso é essencial porque a morte naquele período era mais presente no cotidiano do que muita gente moderna consegue imaginar. Só que o filme não usa isso para diminuir a tragédia, tipo, naquela época era comum. Não. Justamente o contrário. Mesmo quando a morte é comum, cada perda continua sendo única para quem ama. Estatística nenhuma consola uma mãe. Contexto histórico nenhum torna suportável enterrar um filho. E esse parece ser o pacto emocional do filme com o público. Ele não quer que a gente admire Shakespeare de longe. Quer que a gente sinta o chão da família sumindo. Quer que a gente entenda que uma obra como Hamlet pode carregar ecos de uma dor privada. Quer que a gente veja como uma casa pode continuar de pé e, mesmo assim, nunca mais ser a mesma casa. Outro detalhe interessante é que Hamnet foi lançado como filme de prestígio, com distribuição da Focus Features nos Estados Unidos, classificação PG-13 e duração em torno de 2 horas, dependendo das informações exibidas em bases de cinema. Isso já coloca o filme naquele território de drama adulto, feito para público que aceita um ritmo mais contemplativo, mais emocional, menos dependente de viradas rápidas. E tudo bem. Nem todo filme precisa correr. Às vezes o cinema precisa fazer a gente ficar parado diante de uma dor que normalmente a gente tentaria evitar. Hamnet parece entender isso. Ele pega uma história muito antiga e pergunta: o que acontece quando a maior obra de um artista talvez nasça da pior dor de uma família? E quem tem direito de ser lembrado quando essa dor vira arte? É uma pergunta bonita. É uma pergunta cruel. E é exatamente por isso que esse filme merece ser olhado com calma. A história de Hamnet. A vida antes de Hamlet começa num lugar muito interessante, porque ela não começa com Shakespeare sendo Shakespeare. E isso faz toda a diferença. A gente não abre a narrativa diante do grande dramaturgo, do homem consagrado, do autor que vai atravessar séculos. Nada disso. O filme nos leva para uma Inglaterra do século XVI mais suja, mais física, mais rural, mais íntima. Uma Inglaterra de casas apertadas, famílias rígidas, reputações frágeis, trabalho pesado e doenças rondando a vida como se fossem parte do clima. E nesse mundo, William ainda é só William, um jovem tutor de latim, inteligente, inquieto, meio deslocado, tentando encontrar algum caminho enquanto carrega o peso de uma família complicada e de um futuro que ainda não tem forma clara. E olha como isso é importante. Antes de virar nome em livro escolar, ele é um rapaz tentando respirar dentro das limitações do próprio tempo. O filme, baseado no romance de Maggie O'Farrell, reimagina esse período pouco documentado da vida privada de Shakespeare, especialmente o casamento com Agnes Hathaway e a perda do filho Hamnet. Historicamente, Hamnet foi o único filho homem de William Shakespeare e Anne Hathaway, irmão gêmeo de Judith, e morreu aos 11 anos em 1596. A causa exata da morte não é conhecida. Só que o filme não trata esses dados como linha de rodapé. Ele pega esse pequeno conjunto de fatos e faz uma pergunta dramática. Como seria viver isso por dentro? Então a narrativa começa antes da tragédia. E precisa começar antes, porque se a gente conhecesse Hamnet apenas como o filho que morre, o impacto seria muito menor. Chloé Zhao parece entender que para a perda doer, primeiro a vida precisa existir.
A casa precisa respirar, o amor precisa nascer, o cotidiano precisa ganhar textura. É por isso que a relação entre William e Agnes tem tanto espaço. Agnes aparece como uma figura quase mítica dentro daquele vilarejo. Ela não é apresentada como uma jovem comum esperando casamento, aprovação social e destino previsível. Ela surge como alguém diferente, alguém que incomoda, alguém que as pessoas observam com uma mistura de fascínio e desconfiança. Há rumores sobre ela, sobre sua ligação com a natureza, sobre uma espécie de conhecimento instintivo que passa por ervas, animais, corpo, silêncio. Em algumas descrições da história, Agnes é vista como uma mulher conectada à floresta, às práticas de cura e a uma sensibilidade quase sobrenatural. E é exatamente isso que atrai William. Não é só beleza, não é só desejo, é estranhamento. Ele olha para Agnes e percebe alguém que não se encaixa naquela ordem social toda rígida, e talvez seja justamente isso que o fascina. Ela tem uma liberdade que ele ainda não tem. Ou melhor, ela tem uma liberdade que talvez ele deseje, mas não saiba nomear. Enquanto William parece preso entre dever, dinheiro, família e ambição, Agnes parece pertencer a uma camada mais antiga do mundo, como se ela escutasse coisas que ele ainda vai passar a vida tentando transformar em palavras. E a química entre eles nasce desse contraste. Tem algo bonito nessa primeira fase da história porque o filme não romantiza o amor como se fosse uma coisa limpa, simples, toda iluminada. O amor aqui tem pressa, tem corpo, tem risco. Agnes e William se aproximam como duas pessoas que, de algum jeito, reconhecem uma falta uma na outra. Ele encontra nela uma força primitiva, indomável. Ela encontra nele uma inteligência viva, uma curiosidade, talvez uma promessa de sair do pequeno círculo que todo mundo espera que ela aceite. Só que paixão nesse mundo não existe sozinha. Paixão sempre vem cercada de família, moral, comentário alheio, interesse econômico, medo e consequência. E aí a história se movimenta. O relacionamento dos dois leva a uma gravidez inesperada, e esse acontecimento empurra Agnes e William para o casamento. Essa parte do enredo é essencial porque mostra que a união deles não nasce dentro de um conto de fadas. Nasce dentro de pressão. Nasce com desejo, sim, mas também com obrigação, negociação entre famílias, tensões de classe e aquele peso social que no século XVI podia definir a vida inteira de uma mulher. Mesmo assim, o filme parece interessado em mostrar que o casamento não é apenas uma punição social. Existe amor ali, existe curiosidade, existe uma tentativa real de construir alguma coisa. Agnes entra na casa do Shakespeare, e esse espaço vira quase um personagem. A casa tem regras, ressentimentos, hierarquias, sombras. A família de William não é apresentada como um núcleo acolhedor e tranquilo. Existe dureza, existe julgamento. Existe a mãe Mary, observando Agnes com resistência. Existe o pai John com suas próprias falhas e dívidas. Existe uma sensação de que todo mundo naquele lugar está tentando sobreviver, mas ninguém sabe ser delicado. E Agnes, claro, não combina facilmente com aquele ambiente. Ela não é domesticável. Essa é uma das tensões mais interessantes do início da história, porque o casamento poderia tentar transformar Agnes em uma esposa convencional, silenciosa, ajustada às expectativas, mas a força dela não desaparece. Ela continua carregando sua ligação com a natureza, sua intuição, seu jeito de perceber o mundo. O filme parece dizer que Agnes não entra na casa dos Shakespeare para ser absorvida por ela. Ela entra como uma presença que altera o espaço. A primeira filha, Susanna, nasce nesse contexto de amor complicado e vida difícil. E aos poucos a família cresce. Depois vem os gêmeos, Hamnet e Judith. Historicamente, Hamnet e Judith foram batizados em 1585 e Hamnet recebeu esse nome possivelmente em referência a Hamnet Sadler, amigo da família Shakespeare. No filme, a chegada das crianças amplia o mundo de Agnes. Ela não é apenas esposa, ela é mãe. E a maternidade aqui não é tratada como ideal bonitinho de pintura antiga. É uma coisa física, intensa, cansativa, amorosa e assustadora. Ter filhos naquele tempo era viver com a possibilidade constante da perda. Doença, febre, epidemia, falta de recursos médicos, tudo isso rondava qualquer família. Mas, de novo, o filme não usa o contexto histórico para transformar as crianças em símbolos. Elas são crianças. Elas brincam, respiram, ocupam o espaço, criam vínculos. Hamnet, especialmente, precisa existir como presença viva, porque o nome dele já carrega um destino enorme dentro do filme. A gente, como público, entra sabendo que a tragédia virá. Talvez não pelos detalhes, mas pela própria premissa. E esse tipo de suspense é cruel porque não é suspense de será que vai acontecer. É suspense de quando?
Cada momento de alegria com Hamnet vem acompanhado de uma sombra. Cada brincadeira, cada olhar, cada gesto de carinho parece ter uma contagem silenciosa por trás. E isso dá uma dor muito específica à primeira metade da história. Agnes, por sua vez, parece sentir essa sombra antes dos outros. A narrativa sugere que ela tem uma sensibilidade quase premonitória, uma relação com sonhos, sinais e pressentimentos. Não precisa ser entendido literalmente. Pode ser visto como espiritualidade, intuição materna, poesia visual ou simplesmente como o jeito que o filme traduz o medo de uma mãe. Porque mães, muitas vezes, vivem com um terror silencioso, o de que o mundo toque seus filhos de uma maneira que elas não consigam impedir. Nossa, isso pesa. Enquanto Agnes está cada vez mais ligada à casa e às crianças, William começa a ser puxado para outro lugar, Londres. E aqui entra um conflito central. O talento dele precisa de espaço. A ambição dele precisa de palco. Stratford parece pequena demais para o que ele carrega por dentro. Só que cada passo em direção à carreira também é um passo para longe da família. E o filme não trata isso de maneira simplista. Não é só William abandona a família. Também não é William está certo porque precisa seguir seu destino genial. A coisa é mais desconfortável. Ele ama Agnes, ama os filhos, mas também ama ou precisa amar aquilo que só encontra fora dali. O teatro, a palavra, a cidade, o reconhecimento, a possibilidade de ser mais do que o filho de um homem endividado. E essa divisão vai criando rachaduras. Agnes fica. William vai. Essa dinâmica começa como necessidade, mas aos poucos vira ferida. Porque quem fica com o cotidiano também fica com o peso invisível. Fica com a doença, a comida, o medo, a educação, o cuidado, a rotina, a solidão. Quem vai pode sofrer também, claro. Mas sofre de longe. E a distância em uma tragédia familiar pode se transformar em culpa antes mesmo da tragédia acontecer. A primeira parte do enredo, então, constrói exatamente essa base. Um amor intenso, uma família nascendo, uma casa cheia de vida, uma mulher profundamente ligada aos filhos, um homem dividido entre lar e vocação, e uma ameaça invisível se aproximando. E o mais bonito é que Chloe Zhao não parece filmar esse começo apenas como preparação para o sofrimento. Ela deixa a vida ter valor próprio. Os momentos de luz importam. A atração entre Agnes e William importa. As crianças importam. A textura daquele mundo importa. Porque quando a perda chegar, ela não vai destruir uma ideia abstrata de família. Vai destruir algo que o filme nos fez sentir. E essa é a chave. Hamnet não quer que a gente entenda a tragédia apenas com a cabeça. Quer que a gente sinta o antes. O calor antes do vazio. O barulho antes do silêncio. A casa antes da ausência. Porque, no fundo, toda história de luto é também uma história sobre o que existia antes. E nessa primeira metade, o filme nos dá exatamente isso, o antes. A segunda metade da história é onde Hamnet, a vida antes de Hamlet, deixa de ser apenas um drama de amor e família e começa a virar uma espécie de ferida aberta na tela. Até aqui o filme construiu o antes, Agnes e William se encontrando, a casa ganhando vida, os filhos crescendo, a distância entre Stratford e Londres aumentando, e aquele pressentimento estranho rondando tudo. A premissa oficial do filme é justamente essa, uma história de amor e perda que inspira a criação de Hamlet, com Agnes e William enfrentando a morte do filho Hamnet. E quando essa perda finalmente chega, o filme muda de temperatura. Não é como se a tragédia viesse com música enorme avisando. Agora é a cena importante. Chloe Zhao parece fazer o contrário. Ela deixa a morte se aproximar como as coisas realmente se aproximam na vida. Meio confusa, meio rápida demais, meio impossível de controlar. Uma criança adoece. A casa percebe tarde. Ou talvez perceba cedo, mas não consiga fazer nada. E esse é um dos terrores mais antigos da humanidade. Ver alguém que você ama escorregando das suas mãos enquanto tudo que você sabe fazer parece pequeno demais. Hamnet até então era presença, corpo pequeno correndo pela casa. Voz, olhar, laço com a irmã gêmea. Filho de Agnes, filho de William, irmão, menino, e de repente ele vira silêncio. Essa transformação é devastadora porque o filme não trata Hamlet como símbolo literário primeiro. Ele não é a inspiração de Hamlet antes de ser criança. Ele é criança antes de tudo. E quando a narrativa respeita isso, a dor deixa de ser conceito e vira uma coisa quase física. A ausência pesa porque a presença foi sentida. Agnes sente essa perda de um jeito brutal. E aqui Jessie Buckley, como centro emocional da história, ganha um material fortíssimo, porque Agnes não sofre de forma comportada. O luto dela não é elegante, não é bonito, não é feito para tranquilizar quem assiste. É um luto de corpo inteiro.
Uma mãe que parece não conseguir entender como o mundo ainda tem coragem de continuar funcionando. Como pode existir sol? Como pode alguém falar de comida? Como pode a casa ainda estar de pé se Hamnet não está? É aí que o filme toca numa verdade muito dura. Quando alguém morre, principalmente uma criança, o mundo acaba para algumas pessoas, mas para o resto ele continua. E essa diferença é quase ofensiva. As outras pessoas tentam ajudar, tentam organizar, tentam dizer alguma coisa. Mas o que dá para dizer? Não existe frase certa, não existe gesto que resolva. Todo consolo parece pequeno, atrasado, inútil. Agnes não precisa de explicação, ela precisa do filho. E como isso é impossível, tudo ao redor começa a parecer uma agressão. William, por sua vez, recebe a tragédia de outro lugar. E essa distância não é só geográfica, é emocional também. Ele está ligado ao teatro, a Londres, à vida que acontece fora daquela casa. Então, quando a notícia chega até ele, existe uma camada de culpa que talvez Agnes não consiga perdoar completamente. Porque ele não estava lá do mesmo jeito. Ele não viveu cada minuto da doença como ela viveu. Ele não segurou o cotidiano com o mesmo peso. E mesmo que isso não signifique falta de amor, a ausência vira uma acusação silenciosa. Nossa, essa é uma tensão muito difícil, porque o filme não precisa transformar William em vilão. Seria fácil demais. Ele sofre. Sim, ele perde o filho também, mas o sofrimento dele não ocupa o mesmo espaço que o dela. Agnes está afundada na casa onde tudo lembra Hamnet. William tem, ou acredita ter, uma saída: a linguagem, o palco, a criação. Só que essa saída também pode parecer uma fuga. E aí o casamento dos dois entra numa região perigosa. A dor que antes poderia aproximar começa a criar abismos. Eles estão ligados pela mesma perda, mas não conseguem habitá-la juntos. Agnes talvez veja William tentando transformar a morte em algo compreensível, enquanto ela ainda está presa no impossível. William talvez veja Agnes mergulhada numa dor que ele não sabe alcançar. Nenhum dos dois tem a resposta certa. E esse é o ponto. Em tragédias assim, às vezes não existe resposta certa. Existe só a tentativa, quase sempre falha, de continuar amando alguém quando a própria vida virou outra coisa. Enquanto isso, Judith, a irmã gêmea, também fica marcada por essa ausência. E esse detalhe é muito importante, porque quando uma criança morre, os adultos ocupam tanto espaço no sofrimento que às vezes a dor das outras crianças fica invisível. Judith não perde apenas um irmão. Ela perde o gêmeo, perde uma parte da própria identidade. A presença dela depois da morte de Hamnet carrega uma pergunta que ninguém precisa dizer em voz alta. Por que ele e não ela? E essa pergunta, mesmo quando não é verbalizada, pode atravessar uma vida inteira. Agnes, que já tinha medo de perder Judith, agora precisa lidar com a perda do filho e a sobrevivência da filha. Isso cria uma mistura terrível de gratidão, culpa, proteção e pavor. Ela quer preservar o que restou, mas aquilo que restou também lembra o que se foi. É uma crueldade emocional enorme. Cada olhar para Judith pode ser amor e dor ao mesmo tempo, e o filme parece entender que o luto não anda em linha reta. Não tem fase 1, fase 2, fase 3, superação. Não. Tem onda, tem recaída. Tem um dia em que a pessoa consegue respirar e outro em que um objeto derruba tudo. Um brinquedo, uma cama, uma roupa, um som qualquer. A casa vira um campo minado de memória, nada é neutro. Tudo aponta para Hamnet. Nesse ponto, Hamnet começa a se aproximar da criação de Hamlet, mas de um jeito cuidadoso. A narrativa não parece dizer simplesmente: o filho morreu, então William escreveu a peça. Seria pobre demais. O que o filme sugere é mais complexo. A perda se transforma em fantasma. E esse fantasma passa a rondar a imaginação de William até encontrar forma no teatro. Olha que bonito e triste. Hamlet é uma peça cheia de espectros. Filhos, pais, morte, herança, loucura, palavras que falham. E Hamlet imagina que por trás disso tudo existe um pai tentando encarar a ausência do filho sem conseguir olhar diretamente para ela. Ele desloca a dor, troca as posições, coloca no palco um filho assombrado por um pai morto, quando em sua vida talvez fosse o pai assombrado pelo filho. Essa inversão é o coração poético do filme. Mas aí vem o incômodo. Quando William transforma a perda em arte, quem controla a história? Quem decide o que aquela dor significa? Agnes viveu aquela morte no corpo, na casa, no cuidado direto. William, através da peça, leva aquela ausência para o mundo. O nome ecoa. O teatro aplaude. A tragédia íntima vira obra imortal. Só que para Agnes talvez isso não seja imediatamente uma homenagem. Talvez pareça invasão, talvez pareça uma segunda perda, até o luto dela sendo reorganizado pela voz dele.
E essa é uma das questões mais fortes da narrativa. A arte pode honrar uma dor, mas também pode tomar posse dela. Não de maneira maldosa necessariamente. William não precisa ser visto como alguém explorando a morte do filho. Mas o filme parece perguntar: quando um artista usa a vida compartilhada como matéria-prima, o que acontece com as outras pessoas que viveram aquilo? Elas se sentem vistas, traídas, eternizadas, apagadas? Agnes, nesse sentido, carrega uma reação que mistura raiva e reconhecimento. Porque talvez ao ver ou imaginar aquela obra nascendo, ela perceba que William encontrou um jeito de falar com Hamnet. Só que esse jeito passa pelo palco, pelo público, por uma estrutura que pertence a ele. Ela, que sentiu tudo de forma tão terrestre, tão corporal, precisa encarar uma tradução artística daquilo que para ela ainda é ferida aberta. E quando o filme chega perto do teatro, a escala muda. Depois de tanta casa, tanto quarto, tanta natureza e tanto silêncio privado, o palco aparece como outro mundo. Um lugar onde a dor pode ser repetida, encenada, assistida, compartilhada. E isso é poderoso porque o teatro transforma a ausência em presença temporária. O morto volta como fantasma, o nome volta como som. O impossível ganha corpo por algumas horas, mas nada disso é simples. Porque se o palco permite que William sobreviva, ele também revela a distância entre ele e Agnes. Ela talvez não queira uma grande obra, talvez queira apenas o filho. E essa diferença não tem solução bonita. O filme não precisa resolver. Ele só precisa deixar a gente sentado nesse desconforto. A resolução emocional, então, não vem como cura. Vem como reconhecimento. Agnes e William não voltam a ser quem eram antes. A família não volta ao estado inicial. A casa não recupera a mesma inocência. Mas algo se desloca. A dor que parecia impossível de carregar começa a encontrar formas diferentes de existir. Não menores, não menos graves. Apenas formas. Agnes continua sendo mãe de Hamnet, mesmo sem Hamnet ali. William continua sendo pai, mesmo quando a paternidade se manifesta em palavras que nunca serão suficientes. Judith continua vivendo com uma ausência ao lado. E o mundo cruelmente continua. É por isso que o final dessa parte da história não precisa ser explosivo. O impacto está justamente no fato de que nada termina de verdade. A morte de Hamnet não fecha uma narrativa. Ela abre outra. Abre a história da peça. Abre o abismo dentro do casamento. Abre a pergunta sobre memória. Abre uma ferida que atravessa séculos e chega até nós como cinema. E talvez seja isso que Hamnet, a vida antes de Hamlet, quer deixar ecoando. Algumas obras nascem porque alguém conseguiu transformar dor em linguagem. Mas antes da linguagem, houve um corpo. Antes do mito, houve uma criança. Antes de Hamlet, houve Hamnet. Agora a gente chega numa parte que para mim é uma das mais importantes em Hamnet, a vida antes de Hamlet. Porque esse filme não funciona se os personagens forem tratados como peças de museu. Sério, se Agnes fosse só a esposa de Shakespeare, se William fosse só o escritor famoso antes da fama, se Hamlet fosse só o filho que inspira Hamlet, tudo desabaria. A história viraria uma tese bonita, mas fria. Uma ideia interessante, mas sem sangue. E Hamlet precisa de sangue e pele, respiração. Precisa que cada pessoa pareça viva antes de virar símbolo. O elenco central confirma essa intenção. Jessie Buckley interpreta Agnes, Paul Mescal interpreta William Shakespeare, e o filme também traz nomes como Emily Watson, Joe Alwyn e Jacob Juppé no elenco de apoio. A premissa acompanha Agnes, uma curandeira sensível ao mundo ao redor, construindo uma família com William, um tutor local e dramaturgo em formação. E olha, tudo começa com Agnes. Agnes é o tipo de personagem que poderia facilmente ser romantizada demais. A mulher intuitiva, ligada à natureza, meio misteriosa, incompreendida pelo vilarejo. Isso nas mãos erradas vira clichê rapidinho. Só que aqui existe uma tentativa de dar a ela uma presença mais concreta. Ela não é apenas mística, ela é prática. Ela conhece o corpo, conhece a terra, conhece remédios, conhece sinais. O filme constrói essa ligação com a natureza não como decoração poética, mas como uma forma de inteligência. E isso é muito bonito. Porque Agnes não precisa falar como uma intelectual para ser profunda. A sabedoria dela vem de outro lugar. Vem da observação, do toque, da convivência com nascimento, doença, desejo, morte. Ela entende a vida como matéria, não como conceito. Enquanto William tenta transformar o mundo em palavras, Agnes parece sentir o mundo antes da palavra chegar. Jessie Buckley combina demais com isso porque ela tem um rosto que nunca entrega uma coisa só. Ela pode parecer feroz e frágil no mesmo segundo. Tem uma intensidade nela que não precisa pedir licença. E Agnes precisa exatamente dessa qualidade.
Ela é uma mulher que ama com força, mas também se defende com força. Ela não foi feita para caber com facilidade nas expectativas da família Shakespeare, nem nas expectativas sociais ao redor dela. E aqui tem um detalhe essencial. Agnes não é uma personagem forte daquele jeito vazio que muita história usa hoje em dia. Sabe quando dizem que uma mulher é forte só porque ela não chora, não quebra, não precisa de ninguém? Agnes é o contrário disso. A força dela está justamente no fato de que ela sente tudo. Ela é atravessada pelo mundo. Ela ama, deseja, sangra, pare, cuida, perde, enlouquece por dentro. Ela não é invulnerável, ela é inteira. A maternidade dela é o centro emocional do filme. Mas também não é uma maternidade idealizada, toda santificada. Agnes não é uma santa. Ela pode ser dura, estranha, impaciente, assustadora até. E isso deixa a personagem mais humana, porque maternidade, especialmente num contexto tão brutal como aquele, não é só ternura, é medo constante, é proteção, é exaustão. É o terror de amar alguém pequeno demais num mundo que pode arrancar essa pessoa de você a qualquer momento. Quando Hamnet morre, Agnes não perde apenas um filho, ela perde uma parte da ordem interna do mundo. Para ela, aquilo não é um evento triste dentro da vida, é uma violação da própria vida. E a performance precisa carregar isso sem transformar tudo em melodrama fácil. A dor dela não é organizada, não vem em discurso perfeito. Vem como choque, recusa, raiva, vazio. Do outro lado está William. E Paul Mescal tem uma missão complicada aqui porque interpretar Shakespeare é quase uma armadilha. O público já chega carregando uma imagem gigante do nome. Mas o filme tenta reduzir essa imagem ao tamanho de um homem jovem, falho, dividido. William não aparece como gênio completo. Ele aparece como alguém que ainda está se tornando. Alguém que tem talento, sim, mas também tem insegurança, ambição, distância emocional e uma certa incapacidade de permanecer onde a dor exige presença. Isso não faz dele um monstro, e é importante dizer isso. O filme não parece querer criar um tribunal contra William. Ele ama Agnes, ama os filhos, mas existe nele uma fome de mundo que a casa não consegue satisfazer. Londres chama, o teatro chama, a linguagem chama. E, quando esse chamado entra em conflito com a vida familiar, William escolhe ir e voltar, como se pudesse pertencer a dois lugares ao mesmo tempo. Só que ninguém pertence a dois lugares sem deixar ausência em algum deles. Paul Mescal entende bem esse tipo de culpa silenciosa. Ele interpreta homens que parecem carregar frases presas na garganta. William, nesse filme, tem algo assim. Ele sente, mas não sabe transformar sentimento em presença doméstica. Curiosamente, ele sabe transformar sentimento em arte. E essa diferença é dolorosa, porque para o mundo isso vira genialidade. Para Agnes, pode virar abandono. Essa tensão entre Agnes e William é o motor do filme. Eles se amam, mas não falam a mesma língua emocional. Agnes sente no corpo, William elabora na palavra. Agnes fica com os restos materiais da vida. Quarto, roupa, comida, filhos, doença. William lida com a distância com o Paul, com a possibilidade de transformar sofrimento em forma. E aí o filme pergunta, sem precisar explicar demais: será que a arte aproxima ou afasta? Será que escrever sobre a dor é uma forma de cuidado ou uma forma de fugir dela? Hamnet, claro, é o personagem que dá nome ao filme, mas a presença dele funciona de um jeito delicado. Ele não precisa ser desenvolvido como um protagonista tradicional. O papel dele é mais fantasmático, mas isso só funciona se antes ele for criança de verdade. Ele precisa brincar, existir, ter relação com Judith, ser visto pela mãe, ser sentido pelo pai. Porque quando ele desaparece, o filme inteiro passa a girar em torno desse buraco. E isso é muito difícil de fazer sem manipulação. A história precisa fazer a gente amar Hamnet sem transformá-lo num anjinho perfeito de drama lacrimoso. Criança em filme de luto muitas vezes vira símbolo puro, sem personalidade. Aqui, o ideal é que Hamnet seja lembrado justamente pelo que tinha de simples: a presença dele na casa, a ligação com a irmã, o olhar, a infância interrompida. Quanto mais cotidiano ele parecer, mais devastadora fica a perda. Judith também é fundamental, mesmo que às vezes fique nas bordas. Ela é a sobrevivente, e ser sobrevivente tem um peso próprio. Judith continua ali, mas nunca mais do mesmo jeito. Ela carrega a ausência do irmão gêmeo como se carregasse uma sombra grudada no corpo. E o filme, quando olha para ela, toca numa dor pouco falada. A criança que fica também perde uma versão de si mesma. Ela não perde só alguém que amava. Perde a dupla, o espelho, a companhia de origem. E para Agnes, olhar para Judith depois da morte de Hamnet deve ser quase insuportável em certos momentos. Não por falta de amor,
Pelo contrário, porque amor demais pode doer demais. Judith lembra o que sobreviveu e o que não sobreviveu. Ela é consolo e ferida ao mesmo tempo. A família ao redor também ajuda a construir esse ambiente de pressão. Mary Shakespeare, interpretada por Emily Watson, representa uma dureza familiar, uma presença de tradição, julgamento e sobrevivência. Ela não precisa ser vilã para ser difícil. Pessoas como Mary muitas vezes foram endurecidas pelo próprio mundo. E essa dureza passa adiante. Ela olha Agnes como alguém estranha, talvez inadequada, talvez perigosa para a ordem da casa. John Shakespeare, o pai de William, também pesa como parte desse passado familiar. Ele representa um tipo de masculinidade marcada por falhas, orgulho e decadência. Mesmo quando não domina a história, sua presença ajuda a explicar por que William quer escapar. Às vezes, a ambição nasce não só do desejo de grandeza, mas do medo de repetir o fracasso do pai. Bartholomew Hathaway, irmão de Agnes, entra como outro ponto de ligação com o mundo dela. Ele lembra que Agnes não surgiu do nada. Ela tem raízes, família, passado, uma história antes de William. Isso é importante porque o filme está o tempo todo tentando devolver dimensão a pessoas que a tradição costuma achatar. No fim, os personagens de Hamlet funcionam porque nenhum deles existe apenas para servir a lenda de Shakespeare. Agnes não é nota de rodapé, William não é monumento, Hamlet não é só inspiração, Judith não é detalhe. Todos orbitam uma perda, mas cada um sente essa perda de maneira diferente. E é aí que o filme encontra sua força. Não na grandeza de um nome histórico, mas na fragilidade de uma família tentando sobreviver ao impossível. Agora, falar de Hamlet. A vida antes de Hamlet, sem falar da direção da Chloe Zhao, seria perder metade da conversa. Porque esse filme não depende só do que acontece. Ele depende muito de como as coisas acontecem. Do tempo que a câmera fica num rosto, do jeito que a luz entra numa casa, do silêncio entre duas frases, do espaço que existe entre uma pessoa e outra quando elas já não sabem mais como se tocar. E Chloe Zhao é uma diretora que entende muito bem esse tipo de intervalo. Ela não costuma filmar personagens como se eles fossem peças de uma engrenagem narrativa. Ela filma como se estivesse observando vidas que já existiam antes da câmera chegar e que vão continuar existindo depois que a câmera sair. Isso dá aos filmes dela uma sensação de intimidade meio rara. Parece que a gente não está sendo empurrado por uma história, mas convidado a habitar um mundo. Em Hamlet, essa abordagem faz todo sentido, porque a história é de época, sim, mas não pode parecer distante. Se o filme fosse dirigido de um jeito muito clássico, muito teatral, muito olhem como isso é importante, talvez a emoção ficasse presa numa moldura bonita. Zhao parece querer o contrário, tirar a poeira do passado, fazer aquele século XVI parecer vivido, tocável, úmido, imperfeito. A casa não é cenário de revista. A roupa não é fantasia de luxo, a natureza não é cartão postal. Tudo precisa parecer matéria, e isso muda a relação do público com a história. A gente não olha para Agnes e William como figuras históricas congeladas. A gente olha como gente. Gente que sua, deseja, se irrita, sente medo, segura a criança no colo, tenta ganhar dinheiro, tenta sobreviver. E essa humanização é essencial, porque Shakespeare é um nome tão gigante que o risco seria o personagem virar uma ideia antes de virar homem. Zhao parece lutar contra isso o tempo todo. William Shakespeare, nesse filme, não é o maior dramaturgo da língua inglesa. Pelo menos não primeiro. Ele é um marido, um pai, um filho, um jovem com ambição, um homem que vai embora, um homem que volta e talvez já não encontre a mesma casa. E essa escolha de escala é uma das maiores forças da direção. Zhao tira a grandiosidade do monumento e coloca a grandiosidade no íntimo. Isso é muito bonito. Porque, visualmente, o filme parece interessado em mostrar que uma cozinha pode ser tão dramática quanto um palco, que uma cama vazia pode ter mais peso do que uma batalha, que uma mãe em silêncio pode carregar mais tragédia do que qualquer discurso famoso. Esse tipo de cinema exige confiança. Confiança no rosto dos atores, confiança no tempo da cena, confiança de que o público vai sentir sem precisar ser conduzido pela mão o tempo inteiro. E nem todo mundo tem paciência para isso. Vamos ser honestos. Hamlet não parece ser um filme feito para quem quer uma narrativa acelerada, cheia de reviravolta a cada 10 minutos. Ele pede outro ritmo. Um ritmo mais orgânico, quase respirado. A câmera observa. Espera, deixa o ambiente falar. Em vez de cortar rápido para explicar tudo, ela muitas vezes permanece. E quando um filme permanece, ele força a gente a olhar de verdade. Essa permanência combina demais com o tema do luto. Porque o luto também é permanência.
É ficar preso numa ausência. É repetir mentalmente momentos pequenos. É olhar para objetos comuns e sentir que eles ganharam outro peso. Então a direção não precisa apenas contar que Agnes está sofrendo. Ela pode fazer a gente experimentar a duração desse sofrimento. Pode deixar o tempo da cena ficar desconfortável. Pode permitir que o silêncio não seja vazio, mas cheio demais. Outro ponto forte da visão criativa é a relação entre Agnes e a natureza. Chloé Zhao sempre teve uma sensibilidade muito grande para paisagens. Só que em Hamnet, a natureza não aparece apenas como cenário bonito. Ela funciona quase como extensão emocional de Agnes. A floresta, o vento, as plantas, a terra, os animais, tudo parece fazer parte da maneira como ela percebe o mundo. E isso cria um contraste poderoso com o mundo de William, que é mais ligado à palavra, à cidade, ao teatro, ao espaço social da performance. Agnes pertence ao vivo, William pertence à linguagem. E o filme nasce do atrito entre esses dois territórios. Olha que interessante. A direção não precisa dizer isso em voz alta. Ela pode construir visualmente. Quando Agnes está na natureza, existe uma sensação de fluidez, de instinto de conexão. Quando William se aproxima do teatro, entra outra energia. Estrutura, representação, público, máscara, artifício. Nenhum dos dois mundos é tratado como falso. Os dois são verdadeiros. Mas eles traduzem a dor de formas diferentes. Essa é uma das ideias mais elegantes do filme. Agnes sente a perda como algo que rompe o corpo do mundo. William transforma a perda em representação. Ela vive a ferida. Ele cria uma forma para a ferida. Isao parece interessada exatamente nesse abismo. A diferença entre sentir e elaborar, entre carregar e encenar, entre perder e transformar. E aí entra também a questão do olhar feminino sobre uma história que durante séculos foi dominada pelo nome de Shakespeare. A diretora não está simplesmente fazendo um filme sobre o gênio por trás de Hamlet. Ela está deslocando o centro da narrativa para uma mulher que a história costuma deixar de lado. Isso é uma decisão política? Sim, de certo modo. Mas não precisa ser panfletária. O gesto está na própria estrutura. Colocar Agnes no centro já muda tudo. Porque quando a câmera escolhe ficar com Agnes, a pergunta muda. Não é mais como Shakespeare escreveu uma obra-prima? É o que aconteceu com a família antes dessa obra existir? Essa mudança parece pequena, mas é enorme. Ela tira a arte do pedestal e devolve a arte para o chão da vida. De repente, Hamlet não aparece apenas como produto de genialidade individual, mas como algo atravessado por casamento, maternidade, morte, culpa e memória. E isso não diminui Shakespeare. Pelo contrário, talvez torne tudo mais humano, mais assustador e mais profundo. A direção também parece evitar uma armadilha comum em filmes sobre artistas, a cena do momento genial. Sabe aquela cena em que o personagem olha para o nada? A música sobe, ele pega a pena e de repente nasce uma frase imortal? Esse tipo de coisa pode funcionar em alguns filmes, mas aqui seria quase ofensivo. Porque Hamlet não quer transformar a morte do menino em combustível dramático bonitinho. A criação de Hamlet dentro dessa visão precisa surgir de um processo confuso, doloroso, talvez até moralmente ambíguo. A arte não aparece como milagre limpo, aparece como tentativa. Tentativa de organizar o que não tem organização. Tentativa de falar com mortos. Tentativa de tocar uma perda sem morrer junto. E isso é muito mais interessante do que uma inspiração repentina. Outro elemento da visão de Zhao é a recusa ao excesso. Ela parece confiar em contenção. Mesmo quando o material é profundamente trágico, o filme não precisa manipular o público o tempo todo. Claro que vai emocionar. Claro que tem cenas feitas para doer. Mas a emoção parece vir menos de truques e mais de acumulação. A gente vê a vida antes, sente a ausência depois, e o impacto se constrói quase sozinho. Isso exige muito dos atores. Jessie Buckley precisa carregar a câmera sem transformar Agnes em espetáculo de sofrimento. Paul Mescal precisa mostrar culpa, amor e distância sem pedir absolvição fácil. As crianças precisam parecer crianças, não símbolos. E a direção precisa manter tudo numa mesma temperatura emocional, sem deixar o filme virar melodrama pesado demais nem drama literário frio demais. É um equilíbrio complicado. Mas quando funciona, funciona porque Chloé Zhao entende que histórias grandes podem caber em gestos pequenos. Uma porta fechando, uma mão que não encontra outra, um olhar para uma cama, uma pessoa ouvindo uma peça e percebendo que existe algo dela ali, mas também algo que foi tirado dela. No fim, a visão criativa de Hamlet parece nascer de uma escolha muito clara: não filmar o mito, filmar a ferida. E essa escolha é o que dá identidade ao filme.
Ele não compete com Hamlet, ele não tenta explicar Shakespeare completamente, ele não pretende resolver o mistério entre vida e obra como se fosse uma equação. Ele apenas aproxima a câmera de uma família despedaçada e pergunta: e se uma das maiores tragédias da literatura tivesse começado com uma tragédia dentro de casa? Essa pergunta, nas mãos de Chloé Zhao, não vira resposta fácil, vira cinema. A jornada de produção de Hamnet. A vida antes de Hamlet é daquelas que combinam muito com o próprio espírito do filme. Nada parece ter sido pensado só para parecer bonito. A impressão é que cada decisão, elenco, locação, figurino, cenário, textura, luz, foi feita para colocar o público dentro de um mundo que precisava ser histórico, sim, mas principalmente emocional. E isso é mais difícil do que parece. Porque quando você adapta um romance como Hamnet, de Maggie O'Farrell, não basta pegar a história e transformar em cenas. O livro é muito sensorial, muito interno, cheio de pensamento, memória, cheiro, corpo, natureza, pressentimento. É aquele tipo de literatura que vive bastante dentro da cabeça e da pele dos personagens. Então a pergunta para o cinema vira: como filmar isso sem transformar tudo em narração explicativa? Chloé Zhao e Maggie O'Farrell assinam juntas o roteiro do filme. E essa colaboração já diz bastante sobre o cuidado com a adaptação. Não é simplesmente uma diretora chegando e pegando o livro como matéria-prima distante. A autora participou da transposição para a tela, e isso ajuda a preservar a alma da obra original, mesmo com as mudanças inevitáveis de linguagem. E olha que a adaptação de livro amado é sempre terreno perigoso. Quem leu quer reconhecer a obra. Quem não leu precisa entender tudo sem sentir que está recebendo um resumo apressado. E no caso de Hamnet, ainda tem um desafio extra. A história lida com Shakespeare, com luto familiar e com a origem imaginada de Hamlet. Ou seja, qualquer erro de tom poderia deixar o filme pesado demais, literário demais ou reverente demais. A escolha de Chloé Zhao como diretora faz sentido justamente porque ela tem uma habilidade forte para transformar paisagem e silêncio em emoção. A produção não precisava de alguém que filmasse apenas o século XVI como vitrine histórica. Precisava de alguém que fizesse o passado respirar, que mostrasse barro, madeira, tecido, pele e vento, que fizesse o espectador sentir que aquelas pessoas moravam ali, dormiam ali, brigavam ali, amavam ali e sofriam ali. E para isso, as locações foram fundamentais. Boa parte do filme foi rodada em lugares do Reino Unido que pudessem substituir ou recriar a sensação de Stratford-upon-Avon e da Londres elizabetana sem depender só de monumentos turísticos. Segundo materiais sobre as filmagens, a vila de Wilby, em Herefordshire, foi transformada para representar Stratford, com ruas adaptadas para parecerem do século XVI. Já The Charterhouse, em Clerkenwell, serviu como um espaço importante para as cenas londrinas, especialmente exteriores que ajudavam a construir a vida de Shakespeare na capital. Isso é muito interessante porque o filme não parece querer mostrar o lugar famoso só porque é famoso. Ele quer mostrar o lugar que funciona dramaticamente. Às vezes, para criar uma verdade emocional, o cinema precisa usar um substituto. E se esse substituto carrega a textura certa, o público acredita. Além de Herefordshire e Londres, reportagens sobre as locações apontaram também o uso de áreas como Wales, Gloucestershire, Elstree Studios e outros espaços cuidadosamente escolhidos para criar esse universo físico do filme. E aqui entra uma coisa essencial. Hamnet não é um filme que poderia ser construído apenas com figurino bonito e uma rua antiga ao fundo. Ele depende de sensação. A casa, a floresta, o caminho, o teatro, tudo precisa carregar memória. A direção de arte e o design de produção entram exatamente aí. A produção designer Fiona Crombie trabalhou para criar ambientes que parecessem vividos, não apenas historicamente corretos. Em entrevistas e matérias sobre o design do filme, foi destacado que cenários foram construídos com materiais reaproveitados, marcas de uso e detalhes domésticos capazes de sugerir uma vida familiar real, inclusive uma recriação da casa dos Shakespeare e ambientes ligados ao mundo de Agnes. E isso faz toda a diferença. Porque a casa em Hamnet não pode parecer cenário. Ela precisa parecer uma casa onde crianças correm, onde alguém cozinha, onde alguém adoece, onde alguém espera uma notícia, onde uma mãe encosta a mão numa parede e sente que aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo. Se o cenário parece limpo demais, a dor perde força. Mas quando tudo tem textura, quando tudo parece usado, a perda fica mais concreta. O figurino segue a mesma lógica. A figurinista Malgosia Turzanska trabalhou com roupas que refletissem personagem, corpo e transformação emocional,
não só fidelidade histórica de vitrine. Matérias sobre o filme destacam que Agnes recebe tecidos e texturas mais orgânicas, conectadas à natureza, enquanto William passa por uma evolução visual que acompanha seu deslocamento entre a juventude, a ambição, o teatro e o peso da tragédia. Isso é um detalhe maravilhoso porque figurino bom não grita. Olha como eu pesquisei. Figurino bom conta história sem interromper a cena. A roupa de Agnes precisa dizer que ela pertence à terra, ao toque, ao mundo vivo. A roupa de William precisa mostrar alguém que vai se estruturando socialmente, mas talvez se endurecendo por dentro. E quando a roupa ajuda a contar isso, o espectador sente mesmo sem perceber. Também existe um aspecto curioso e bonito na construção do teatro. Para um filme ligado à origem emocional de Hamlet, o palco não poderia ser só um lugar qualquer. Ele precisava surgir como espaço de transformação. Segundo informações sobre as locações e o design, uma versão do Globe Theatre foi construída em estúdio para representar aquele mundo teatral de forma física e imersiva. E pensa no peso disso dentro da história. A casa é onde a perda acontece. A natureza é onde Agnes parece respirar. O teatro é onde William tenta transformar o impossível em forma. Então a produção precisava criar 3 universos que conversassem entre si, mas não fossem iguais. Casa, floresta e palco. Corpo, mundo e linguagem. Cada espaço tem uma função emocional. A escala do projeto também chama atenção. Hamnet foi produzido com nomes importantes por trás, incluindo Steven Spielberg e Sam Mendes entre os produtores, além de Lisa Marshall, Pippa Harris e Nicholas Gonda, com distribuição da Focus Features nos Estados Unidos. Isso mostra que, embora o filme tenha uma alma íntima, ele foi tratado como uma produção de prestígio, com ambição clara de alcançar público, crítica e temporada de prêmios. Mas o mais legal é que essa estrutura grande não parece engolir a delicadeza da história. Pelo contrário, a produção parece usar recursos para criar intimidade, não para esmagar o espectador com grandiosidade. Isso é raro, porque muita produção de época usa orçamento para mostrar luxo, escala, figurino impecável, cenário monumental. Hamnet parece usar tudo isso para chegar no detalhe. Uma cama, uma porta, uma mão, um tecido, um rosto segurando o choro. E, nos bastidores, também existia o desafio emocional de filmar uma história tão pesada. Uma matéria da People contou que Chloe Zhao compartilhou um momento de dança com elenco e equipe no set do Globe Theatre, com Paul Mescal, Jessie Buckley e outros integrantes, como uma espécie de liberação coletiva depois de trabalhar em um drama tão intenso. Cara, isso diz muita coisa. Porque fazer um filme sobre luto não é só atuar triste. A equipe passa semanas, meses, mergulhada numa energia emocional muito densa. E às vezes o set precisa encontrar formas de respirar. Essa imagem do elenco dançando em figurino, dentro de um espaço ligado a uma tragédia tão grande, tem algo muito bonito. É quase o oposto do filme, mas ao mesmo tempo combina com ele. Vida insistindo em aparecer mesmo depois de tanta dor. A produção de Hamnet, então, parece ter sido construída em torno de uma palavra: presença. Presença dos lugares, presença dos objetos, presença dos atores, presença da autora no processo de adaptação, presença da natureza, presença da história. E, principalmente, presença da ausência de Hamnet, que é o paradoxo central do filme inteiro. Porque, no fim das contas, fazer Hamnet era isso: criar um mundo tão vivo que, quando uma criança some dele, o público sente que algo foi arrancado. E essa talvez seja a maior conquista da produção. Agora a gente entra naquela parte em que Hamnet, a vida antes de Hamlet, mostra que cinema não é só roteiro e atuação. Porque, claro, a história é fortíssima. Claro, Jessie Buckley e Paul Mescal carregam uma carga emocional enorme. Mas um filme como esse depende profundamente da parte técnica. Não no sentido de olha que técnica bonita, sabe? Mas no sentido de fazer a técnica desaparecer dentro da emoção. E isso é uma das coisas mais difíceis de alcançar. Porque quando a fotografia, a edição, a música, o som, o figurino e o design de produção estão realmente integrados, a gente não fica pensando separadamente. Nossa, que luz bonita! Nossa, que cenário bem feito! Nossa, que roupa pesquisada! A gente simplesmente acredita naquele mundo. A gente sente que está dentro daquela casa, naquele bosque, naquele teatro, naquela ausência. A fotografia do filme é assinada por Wu Kaz Zhao, diretor de fotografia indicado nas campanhas oficiais do filme, enquanto a montagem aparece creditada a Chloe Zhao e Afonso Gonçalves. A trilha original é de Max Richter, e o design de som tem Johnny Byrne como nome principal nas categorias técnicas divulgadas pela Focus Features. E olha esse conjunto.
O Casal é um diretor de fotografia conhecido por imagens que parecem carregar espiritualidade e peso emocional. Ele não fotografa só para embelezar, ele trabalha muito bem com rosto, sombra, textura, espaço vazio. E em Hamnet, isso é essencial, porque a imagem precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo: recriar um período histórico e traduzir uma dor íntima. A luz do filme parece funcionar como memória. Não é uma luz limpa, moderna, artificial demais. É uma luz que entra pelas frestas, que depende de vela, de janela, de céu nublado, de fogo, de madeira. E isso ajuda a criar uma sensação muito forte de vulnerabilidade. A casa dos Shakespeare não parece protegida do mundo. Pelo contrário, parece porosa. Parece que o frio entra, que a doença entra, que a tristeza entra. A luz não separa os personagens da realidade dura. Ela encosta neles. E quando um filme de época trabalha bem a luz naturalista, ele ganha uma força que figurino nenhum sozinho consegue dar. Porque a gente para de pensar século XVI como uma fantasia distante e começa a pensar: pessoas viveram assim, crianças dormiram assim, mulheres pariram assim, famílias choraram assim. A imagem aproxima o passado do corpo. A câmera, por sua vez, parece ter uma paciência muito grande com os atores. Ela não tem pressa de cortar no primeiro sinal de emoção. Ela deixa a cena respirar. E isso é fundamental para um filme sobre luto, porque o sofrimento não aparece sempre no ápice. Às vezes ele aparece antes, no momento em que a pessoa tenta engolir uma reação, no segundo em que alguém olha para o lado porque não quer ser visto, na pausa depois de uma frase aparentemente simples. Chloé Zhao e Zhao parecem entender que um rosto pode ser paisagem. Agnes, principalmente, é filmada como alguém cuja vida interior está sempre tentando romper a superfície. A câmera não precisa explicar a ligação dela com a natureza o tempo inteiro. Ela mostra. Mostra o corpo no espaço aberto, mostra o contraste entre pele e tecido, entre cabelo e vento, entre silêncio e movimento. A natureza não vira fundo decorativo, ela vira linguagem visual. E aí entra o design de produção de Fiona Crombie, que é um trabalho absolutamente crucial para a textura do filme. A própria Vogue destacou que o design de produção e o figurino foram pensados para servir à intimidade da história, com a câmera de Zhao permanecendo numa casa cheia de objetos cotidianos e história familiar. Crombie construiu ambientes que parecessem usados, vivos e marcados por trabalho, amor e desgaste. Esse ponto é maravilhoso. Quase tudo parece ter cicatriz. Uma tigela rachada, uma escada gasta, uma parede com marca, um tecido usado demais. Uma cozinha que não existe para ser bonita, mas para funcionar. Isso cria uma verdade material. A casa não é só lugar onde a trama acontece. A casa é memória acumulada. Cada objeto parece ter sido tocado por alguém antes da cena começar. E isso prepara o impacto da perda, porque quando Hamnet morre, não é apenas uma pessoa que desaparece. O espaço inteiro muda, a cama muda, a mesa muda, o canto onde ele brincava muda, o silêncio nos corredores muda. O design de produção faz a casa parecer viva para que depois ela possa parecer ferida. O figurino de Malgosia Turzanska segue a mesma lógica emocional. Segundo a matéria da Vogue, as roupas de Agnes usam tecidos orgânicos como linho e bark cloth, com texturas e bordados ligados ao mundo vegetal, enquanto o figurino de William passa por uma evolução mais estruturada, com tons e marcas que acompanham seu endurecimento emocional. Isso é figurino contando história sem precisar de fala. Agnes parece quase nascer da natureza. Não de um jeito fantasioso, mas de um jeito tátil. As roupas dela têm volume, textura, materialidade, elas parecem respirar com ela. Já William vai ficando mais preso a camadas, cortes, estruturas, como se a roupa mostrasse a passagem de um jovem solto para um homem mais moldado pelo teatro, pela culpa, pela vida pública e pela dor. E repara como isso conversa com o tema central. Agnes está ligada ao orgânico, ao corpo, à terra. William está ligado à forma, à linguagem, à construção social. O figurino coloca essa diferença diante dos nossos olhos o tempo inteiro, mas sem transformar em explicação óbvia. A montagem também merece atenção. Um filme como Hamnet não pode ser rápido demais, porque mataria a sensação de vida cotidiana, mas também não pode ser lento de um jeito morto, arrastado, sem pulsação. A edição precisa encontrar uma respiração. Precisa saber quando ficar numa cena e quando cortar antes que a emoção vire excesso. Precisa permitir que o público sinta, mas sem transformar tudo em tortura. E a montagem de Zhao com Afonso Gonçalves parece buscar esse equilíbrio. Um ritmo de lembrança, não de enredo acelerado. As cenas se acumulam como memória. A gente vê pequenas rotinas, pequenos gestos, pequenas tensões.
e só depois percebe que tudo aquilo estava construindo um terreno emocional. Quando a tragédia chega, ela não parece um evento isolado. Parece a interrupção brutal de um fluxo de vida. A música de Max Richter é outro elemento que combina demais com esse material. Richter é um compositor que sabe trabalhar melancolia sem necessariamente cair no sentimentalismo óbvio. A música dele costuma ter repetição, delicadeza, camadas, uma tristeza quase suspensa. Em Hamnet, a trilha precisa tomar muito cuidado, porque se pesar demais, manipula. Se aparecer de menos, talvez deixe algumas passagens sem ponte emocional. O ideal é que a música funcione como corrente subterrânea, algo que a gente sente antes de perceber. E em histórias de luto, música é perigosa. Bota cordas demais, piano demais, nota triste demais e pronto, vira empurrão. Mas quando a trilha confia no silêncio, quando entra como uma respiração profunda, ela pode ampliar a dor sem explorar a dor. Max Richter é muito bom nesse tipo de espaço. Ele sabe criar uma sensação de tempo suspenso, como se a música estivesse segurando uma memória que não quer desaparecer. O som, por sua vez, talvez seja um dos aspectos mais discretos e importantes do filme, porque Hamnet parece ser uma obra muito atenta ao que se escuta. Madeira rangendo, tecido se movendo, respiração, vento, passos, fogo, crianças ao longe, silêncio depois de uma ausência. O design de som não precisa chamar atenção, ele precisa tornar o mundo sensível. E quando o filho morre, o som pode fazer a ausência ficar ainda mais cruel. Uma casa que antes tinha voz de criança passa a ter outros ruídos, menores, mais duros, mais vazios. Às vezes o silêncio é o efeito especial mais devastador. E falando em efeitos visuais, esse não é um filme que depende de espetáculo digital. Ainda assim, a Focus Features destacou a Gueda Del Castillo como supervisora de efeitos visuais em sua campanha técnica. O trabalho aqui, pelo tipo de filme, provavelmente funciona melhor quando é invisível. Extensões de cenário, ajustes de período, composição de ambientes, remoção de elementos modernos, pequenos reforços atmosféricos. Nada que faça o público pensar em efeito. Tudo para preservar a ilusão de mundo. E essa é a grande virtude técnica de Hamnet. Tudo trabalha para a imersão emocional. A fotografia aproxima. O design de produção dá corpo. O figurino revela personagem. A montagem cria respiração. A música segura a melancolia. O som torna a ausência audível. E a direção costura tudo para que o filme pareça menos uma reconstrução histórica e mais uma lembrança dolorosa que alguém finalmente teve coragem de contar. No fim, os aspectos técnicos não estão ali para impressionar separadamente. Eles estão ali para fazer a gente sentir uma casa cheia de vida antes dela se tornar uma casa assombrada. Agora chegamos numa parte deliciosa de Hamnet. A vida antes de Hamlet, porque os bastidores desse filme combinam demais com aquilo que ele coloca na tela. Não é só curiosidade solta para jogar no roteiro e pronto. Tem coisa aqui que ajuda a entender a alma da produção, o jeito como Chloe Zhao trabalhou com os atores, como a equipe construiu aquele mundo e até como o peso emocional da história precisou ser equilibrado por momentos de leveza no set. E sério, isso é muito importante. Porque Hamnet é um filme sobre luto, sobre morte de filho, sobre casamento rachando, sobre arte nascendo de uma ferida. Então imagina passar semanas filmando esse tipo de material. Não é simplesmente chegar no set, decorar fala, gravar, ir embora e tomar café. Um filme assim exige que os atores entrem em lugares emocionais bem fundos. E quando você trabalha nesse nível de intensidade, o set precisa ter confiança, precisa ter cuidado, precisa ter espaço para respirar. Chloe Zhao falou em entrevistas sobre criar um ambiente onde Jessie Buckley e Paul Mescal pudessem estar presentes e criativos. E um material da BAFTA destacou também que ela mudou o final do filme apenas 4 dias antes das filmagens, o que mostra um processo vivo, aberto a descobertas, não totalmente engessado no papel. Olha que louco isso! Mudar o final de um filme como Hamnet tão perto da filmagem não é pouca coisa. O final, nesse caso, não é só como a trama termina. É o lugar emocional onde todo luto desemboca. É a última impressão que o público leva de Agnes, William, Hamnet e da ligação com Hamlet. Então uma mudança dessas sugere que Zhao estava buscando algo muito específico. Não apenas fechar a história, mas encontrar a forma certa de deixar a dor ecoando. E isso combina com o cinema dela. Zhao não parece uma diretora que trata roteiro como uma prisão. Ela trabalha muito com atmosfera, presença, escuta, intuição. Claro que existe planejamento, claro que existe estrutura, mas existe também uma abertura para o que acontece quando os atores entram no espaço, quando a luz muda,
quando uma cena respira de um jeito inesperado. Em Hamnet, essa abertura provavelmente foi essencial, porque a história depende de uma verdade emocional que não dá para fabricar só com técnica. Outra curiosidade forte é o jeito como o filme olha para Agnes. Em vez de tratar a personagem apenas como Anne Hathaway, esposa de Shakespeare, o filme abraça a versão chamada Agnes, que vem do romance de Maggie O'Farrell, e transforma essa mulher no centro real da história. Esse deslocamento é mais do que detalhe de nome. É uma espécie de correção poética. A história guardou Shakespeare como monumento, mas deixou a mulher dele muito mais nebulosa, quase sempre definida em relação a ele. Hamnet faz o contrário. Ele pergunta quem era essa mulher quando ninguém estava transformando o marido dela em mito. E aí vem uma curiosidade visual maravilhosa. O figurino de Agnes foi pensado para aproximá-la da natureza. A figurinista Małgorzata Turzanska falou sobre inspirações orgânicas, como casca de árvore, cortes de papel e mortalhas, usando roupas que não eram apenas históricas, mas emocionalmente simbólicas. Isso explica muita coisa, porque quando a gente vê Agnes, a roupa dela não pode parecer só roupa de época. Ela precisa parecer pele estendida, precisa conversar com a floresta, com as plantas, com o corpo, com o instinto. A personagem é construída como alguém que sente o mundo antes de traduzi-lo. Então o figurino precisa fazer parte dessa sensação. Ele não está ali para dizer século XVI de maneira fria. Ele está ali para dizer essa mulher pertence ao vivo. Já William segue outro caminho visual. O figurino dele acompanha o deslocamento entre casa, ambição, teatro e culpa. Isso é interessante porque William, aos poucos, entra num mundo mais estruturado, mais público, mais performático. Enquanto Agnes parece colada à terra, William vai sendo moldado pela linguagem e pelo palco. As roupas ajudam a contar esse afastamento. Não de um jeito óbvio, mas pela textura, pela forma, pela maneira como o corpo dele parece ocupar outro tipo de espaço. E falando em espaço, o design de produção também tem uma função quase secreta no filme. Fiona Crombie, responsável pelo design de produção, trabalhou com uma lógica de ambientes vividos, cheios de objetos cotidianos, marcas de uso e memória doméstica. A Vogue destacou que a linguagem visual do filme nasceu da colaboração entre Zhao, Crombie, Turzanska e o diretor de fotografia Łukasz Zhao, sempre com a ideia de colocar a história e as pessoas no centro. Isso parece simples, mas não é. Muita produção de época quer impressionar com riqueza visual. Quer que o público pense: nossa, que reconstrução histórica impecável. Hamnet precisa de outra coisa. Ele precisa que você esqueça a reconstrução e acredite na casa. Acredite que crianças dormiram ali, que Agnes tocou aquela mesa, que William saiu por aquela porta, que Hamnet ocupou aquele espaço antes de desaparecer dele. E quando uma produção consegue fazer isso, a ausência fica muito mais dolorida. Porque depois da morte do menino, cada objeto parece acusar a perda. A casa vira memorial sem querer. O que antes era cotidiano vira lembrança. Um canto vazio se torna insuportável. Esse é o tipo de detalhe que parece pequeno, mas sustenta o filme inteiro. Agora, uma das curiosidades mais bonitas dos bastidores é o contraste entre a tristeza da história e um momento de pura liberação no set. Depois de filmagens tão intensas, Chloé Zhao compartilhou um vídeo do elenco e da equipe dançando ao som de Rihanna no set ligado ao Globe Theatre. A revista People descreveu o momento como uma espécie de catarse coletiva envolvendo Paul Mescal, Jessie Buckley e outros integrantes da produção. Cara, isso é cinema também. A gente costuma imaginar bastidor de filme sério como um lugar solene, todo mundo compenetrado, silêncio absoluto, sofrimento artístico o tempo inteiro. Mas, na prática, quando uma equipe mergulha numa história tão pesada, esses momentos de alegria são quase necessários. Não diminuem a obra. Pelo contrário, mostram que as pessoas precisaram encontrar vida no meio da morte que estavam encenando. Isso conversa diretamente com Hamnet, porque o filme inteiro fala sobre isso, de algum jeito. A vida continua insistindo, mesmo depois da perda, mesmo depois da tragédia, mesmo quando parece errado rir, dançar, comer, respirar. A existência continua puxando os vivos de volta. Então ver o elenco dançando depois de filmar um drama desses tem uma beleza simbólica enorme. É como se o próprio bastidor respondesse ao filme: sim, a dor é real, mas o corpo ainda precisa se mover. Outra coisa interessante é que Zhao, segundo entrevistas, não chegou ao projeto simplesmente por veneração acadêmica a Shakespeare. O interesse dela estava mais no drama humano, na vulnerabilidade, na ferida familiar
e na possibilidade de olhar para a origem emocional de uma obra imortal por um caminho íntimo. O Washington Post descreveu o filme como uma adaptação centrada não no monumento Shakespeare, mas em Agnes, no amor, na perda e na maternidade. Isso muda a chave de leitura, porque Hamlet não é feito para provar erudição. Ele não fica piscando para o público culto o tempo inteiro, tipo, olha como conhecemos Shakespeare. O filme está mais interessado no que vem antes da literatura, antes do palco, antes do aplauso, antes do cânone. Ele quer chegar naquele lugar primitivo onde uma família perdeu uma criança e nunca mais voltou a ser a mesma. E talvez a maior curiosidade de todas seja essa. Um filme sobre uma das peças mais famosas do mundo escolhe não começar pela peça, escolhe começar pela casa, pela mãe, pelo filho, pelo buraco. E é isso que torna os bastidores tão coerentes com a obra. Tudo parece apontar para a mesma direção: tirar Shakespeare do mármore e colocá-lo no barro, tirar Agnes da margem e colocá-la no centro, tirar Hamlet da nota histórica e devolvê-lo, mesmo que por 2 horas, ao mundo dos vivos. No fim, essas curiosidades não são apenas detalhes legais. Elas revelam um projeto tentando fazer algo delicado, transformar a ausência em presença sem explorar a dor, transformar história em carne sem virar aula, transformar uma lenda literária numa família que a gente consegue sentir. E quando bastidor e filme conversam desse jeito, o resultado ganha outra camada. Agora a gente chega numa parte muito interessante de Hamlet. A vida antes de Hamlet, porque a recepção desse filme mostra como ele foi além daquele rótulo fácil de drama de época bonito. Ele virou conversa, virou aposta de premiação, virou filme de choro coletivo em festival, virou vitrine enorme para Jessie Buckley e, principalmente, virou uma daquelas obras que muita gente descreveu não apenas como algo que assistiu, mas como algo que atravessou. E isso é raro, porque, sejamos sinceros, drama histórico baseado em romance literário pode ser difícil de vender para o público amplo. Ainda mais um drama sobre luto, Shakespeare, casamento, maternidade e a morte de uma criança. Não é exatamente a premissa mais pipoca de sexta-noite do mundo. Mesmo assim, Hamlet encontrou uma força muito própria justamente por não tentar fingir que era outra coisa. Ele abraçou a tristeza, abraçou o silêncio, abraçou o peso emocional. O filme estreou mundialmente no Festival de Telluride, em 29 de agosto de 2025, e depois ganhou impulso enorme no circuito de festivais, incluindo Toronto, onde venceu o People's Choice Award, um prêmio historicamente importante para filmes que acabam fortes na temporada de premiações. E isso já diz bastante, porque Telluride costuma ser aquele lugar onde filmes de prestígio começam a formar reputação. Mas Toronto é diferente. Toronto tem uma relação muito direta com o público. Quando um filme vence o People's Choice Award ali, não é só a crítica dizendo "isso é importante", é uma plateia dizendo "isso nos pegou". E com Hamlet, essa reação fez sentido total, porque o filme não parece ter sido recebido apenas como exercício intelectual. A comoção virou parte da identidade dele. A crítica, no geral, respondeu muito bem. No Rotten Tomatoes, o filme aparece com 87% de aprovação da crítica, baseado em centenas de resenhas, e 93% de aprovação do público verificado, além de um consenso destacando a força emocional da obra e as atuações de Jessie Buckley e Paul Mescal. E olha como isso é importante. Crítica e público nem sempre caminham juntos nesse tipo de filme. Às vezes, um drama contemplativo é amado por críticos e rejeitado por espectadores que acham lento demais. Outras vezes, o público se emociona e a crítica acusa o filme de manipulação. Hamlet parece ter encontrado um meio poderoso entre esses dois polos. Ele foi visto como filme de arte, sim, mas também como experiência emocional acessível. Não é fácil, mas é direto no sentimento. Só que a recepção não foi unanimidade cega. Alguns críticos apontaram que a ligação entre a morte de Hamlet e a criação de Hamlet é especulativa, quase uma fantasia emocional. O Guardian, por exemplo, reconheceu que a proposta pode parecer uma leitura arriscada ou até discutível historicamente, mas também destacou justamente a ousadia de Zal e O'Farrell em transformar essa hipótese numa obra apaixonada, capaz de aprofundar o mistério em vez de resolvê-lo. E essa crítica é muito válida, porque o filme não está dizendo "foi exatamente assim que Hamlet nasceu". Não dá para afirmar isso. A história não oferece esse tipo de certeza. O que Hamlet faz é outra coisa. Ele imagina uma verdade emocional a partir de um fato real. E aí a discussão muda. A pergunta deixa de ser "isso aconteceu exatamente assim?" e passa a ser "essa ficção revela algo profundo sobre perda, arte e memória?"
Muita gente achou que sim. A recepção também foi marcada por uma enxurrada de elogios para Jessie Buckley. E aqui não tem como fugir. A Agnes dela virou o centro absoluto da conversa. Mesmo num filme com Paul Mescal, Chloé Zhao, Max Richter, Shakespeare e todo o peso literário da premissa, a imagem que ficou foi Jessie Buckley carregando aquela dor com uma intensidade quase animal. E a temporada de prêmios confirmou isso. Até 2026, Hamnet acumulou uma trajetória fortíssima em premiações. O filme recebeu 8 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor direção para Chloé Zhao, melhor roteiro adaptado e melhor atriz para Jessie Buckley. Buckley acabou vencendo o Oscar de melhor atriz, tornando sua performance uma das marcas definitivas do filme. Nossa, isso muda o lugar do filme no imaginário, porque uma grande atuação pode carregar um drama para além do seu lançamento. Tem filme que a gente lembra pela história, tem filme que a gente lembra pela imagem, e tem filme que fica associado a um corpo atuando, a uma presença. Hamnet parece entrar nessa terceira categoria. Jessie Buckley não apenas interpreta Agnes, ela meio que reivindica a Agnes da história. Dá rosto, fúria, carne e voz a uma mulher que por séculos ficou na sombra do marido famoso. E esse reconhecimento também atravessou outras premiações. Jessie Buckley venceu o Critics' Choice de melhor atriz por Hamnet, em uma cerimônia em que agradeceu Chloé Zhao e elogiou Paul Mescal de maneira emocionada, reforçando como a química entre os dois foi percebida como um dos pilares do filme. Paul Mescal, aliás, também foi muito comentado. Mesmo quando sua atuação foi tratada como mais contida do que a de Buckley, essa contenção fez parte da leitura do personagem. William, no filme, não precisa competir com Agnes em explosão emocional. Ele precisa existir como alguém que sofre em outro registro, alguém que transforma dor em palavra, alguém que se distancia justamente quando a presença seria mais necessária. Mescal entendeu isso, e a recepção dele muitas vezes passou por essa ideia. Um ator capaz de recuar para que o centro emocional ficasse com Buckley, sem desaparecer do filme. A força do elenco foi tão importante que até a escolha de casting virou assunto. O Guardian destacou Nina Gold, responsável por juntar Buckley e Mescal, como uma figura central na formação dessa dupla, num ano em que o trabalho de casting ganhou ainda mais visibilidade dentro do debate de premiações. E faz sentido, porque Hamnet depende muito de química. Não química no sentido romântico fácil, bonitinho. Química no sentido de duas pessoas que parecem realmente capazes de amar, ferir, desejar, culpar e perder uma a outra. Se Agnes e William não fossem incríveis como casal, o filme inteiro pareceria uma construção literária sem pulso. A recepção forte mostra que muita gente acreditou nessa relação. Outro impacto importante foi a maneira como o filme reposicionou Chloé Zhao depois de Eternals. Zhao já tinha vencido o Oscar por Nomadland, mas sua passagem pelo universo Marvel gerou uma reação bem dividida. Com Hamnet, ela voltou a um território mais íntimo, naturalista e emocional, e a crítica leu isso como um reencontro com a sensibilidade que a tornou conhecida. O Washington Post descreveu o filme como uma obra centrada não no monumento Shakespeare, mas no drama humano de Agnes, maternidade, amor e perda. Isso é muito importante na carreira dela, porque Hamnet reafirma Zhao como uma diretora interessada em vulnerabilidade, em personagens que carregam feridas silenciosas, em natureza como espelho emocional, em narrativas que não precisam correr para serem intensas. Depois de um blockbuster gigantesco, ela volta com um filme que parece dizer: "Meu cinema ainda está aqui." E o público respondeu. Na bilheteria, o filme também teve desempenho respeitável para um drama adulto. O Rotten Tomatoes lista 24,1 milhões de bilheteria doméstica nos Estados Unidos, enquanto outras bases agregadas apontam uma arrecadação mundial acima de 100 milhões. Para um filme desse tipo, isso é relevante. Não estamos falando de super-herói, terror comercial, animação familiar ou franquia. Estamos falando de um drama de época sobre luto. Então, quando um filme assim consegue atravessar festivais, prêmios, crítica, público e ainda gerar bilheteria forte dentro do seu nicho, ele prova que existe espaço para cinema adulto emocionalmente ambicioso. Talvez não todo fim de semana, talvez não em escala de blockbuster, mas existe. E o impacto cultural de Hamnet também passa por outra coisa. Ele renovou o interesse pela obra de Maggie O'Farrell e pela figura histórica de Hamnet Shakespeare. O romance já era premiado e muito lido antes do filme, mas uma adaptação cinematográfica com esse alcance leva a história para outra camada de público.
Pessoas que talvez nunca pegassem o livro passam a perguntar: Hamnet existiu mesmo? Agnes era Anne Hathaway? Shakespeare realmente perdeu um filho? Hamlet tem relação com isso? E mesmo quando as respostas são incertas, as perguntas já são valiosas, porque o filme faz uma coisa bonita. Ele devolve presença a alguém que quase virou apenas nota biográfica. Hamnet Shakespeare existiu. Morreu aos 11 anos. Foi enterrado em 1596. Essas informações são pequenas diante da imensidão da obra do pai, mas o filme faz o público sentir que por trás de uma linha histórica curta havia uma criança inteira. E isso é impacto cultural também. Mudar o peso emocional de um nome. Além disso, Hamnet entrou em uma conversa maior sobre como histórias de mulheres esquecidas são revisitadas no cinema contemporâneo. Agnes deixa de ser esposa de Shakespeare e vira protagonista de uma dor, de uma casa, de uma visão de mundo. Isso não apaga William, só desloca o foco. E esse deslocamento é poderoso porque mostra que a história não precisa ser recontada sempre pelo mesmo ângulo. O filme também tocou muita gente que não tem nenhuma relação especial com Shakespeare, e talvez esse seja um dos seus maiores triunfos. Você não precisa amar literatura elisabetana para entender uma mãe perdendo um filho. Não precisa conhecer Hamlet para sentir uma família se partindo. Não precisa saber nada sobre teatro para perceber o dilema de transformar dor em arte. O repertório cultural enriquece a experiência, claro, mas a emoção básica é universal. E é por isso que a recepção de Hamlet foi tão forte. Ele pegou um assunto muito específico e abriu para uma dor humana comum. No fim, o impacto do filme não está apenas nos prêmios, nas notas, nos festivais ou na bilheteria. Está na forma como ele fez pessoas olharem para Hamlet de outro jeito. Como fez o nome Hamnet deixar de soar como curiosidade histórica e virar presença emocional. Como fez Agnes ganhar centralidade. Como lembrou que grandes obras talvez nasçam de lugares quebrados, mas que esses lugares quebrados não devem ser tratados apenas como combustível para a genialidade. E talvez essa seja a maior vitória de Hamnet. A vida antes de Hamlet. Ele não transforma a dor em troféu. Ele transforma a dor em memória. E agora chegamos ao ponto em que Hamnet, a vida antes de Hamlet, deixa de ser apenas um filme que a gente analisa e começa a virar aquele tipo de obra que fica ecoando depois. Porque tem filme que termina quando sobem os créditos. A gente comenta uma cena, elogia uma atuação, talvez indica para alguém, e pronto. Mas tem filme que continua trabalhando dentro da gente em silêncio. Hamnet é muito desse segundo tipo. Não porque ele tenha uma reviravolta gigantesca. Não porque ele explique tudo sobre Shakespeare. Não porque ele resolva o mistério entre vida e arte. Na verdade, talvez justamente o contrário. O filme permanece porque não fecha demais. Ele deixa espaço, deixa dúvida, deixa dor. Deixa a gente pensando no que significa transformar uma perda privada em uma obra que o mundo inteiro passa a chamar de imortal. E olha que pergunta absurda. Porque Hamlet já existia no imaginário de todo mundo como monumento cultural. Uma peça estudada, encenada, citada, analisada, venerada. Só que Hamlet chega e desloca o olhar. Ele não diz, esqueça Hamlet. Ele diz, antes de olhar para o príncipe, olhe para o menino. Antes do palco, a casa. Antes do fantasma literário, uma criança real. Antes do gênio, uma família quebrada. Esse deslocamento é o legado emocional do filme. A Focus Features descreve Hamnet como uma história poderosa de amor e perda que teria inspirado a criação de Hamlet, dirigida por Chloé Zhao e escrita por Zhao com Maggie O'Farrell. Mas o impacto da obra vai além dessa frase de divulgação. Porque o filme não está interessado só em explicar uma peça. Ele quer devolver carne a uma ausência. Quer fazer a gente sentir que, por trás de uma nota biográfica curta, existia um mundo inteiro. Hamnet Shakespeare poderia ter ficado como detalhe histórico. Um nome em registro. Um filho morto aos 11 anos. Uma coincidência sonora com Hamlet. Mas o filme transforma esse detalhe em centro. E isso é poderoso porque muda a hierarquia da memória. Aquilo que parecia pequeno diante da grandeza de Shakespeare passa a ser enorme. A criança que a história quase engoliu vira o coração da história. A mulher que muitas vezes aparece apenas como esposa de, vira eixo emocional. A casa, que normalmente seria bastidor da criação artística, vira palco principal. E talvez seja aí que Hamnet mais conversa com o presente. A gente vive numa época muito interessada em rever narrativas antigas por outros ângulos. Só que nem sempre isso funciona. Às vezes parece correção superficial, troca de foco sem alma, revisão histórica feita só para cumprir pauta.
Hamnet funciona melhor porque o deslocamento não parece decorativo. Ele nasce de uma dor concreta. Colocar Agnes no centro não é apenas uma escolha moderna, é uma escolha dramaticamente necessária. Ela é quem sente a perda de forma mais visceral. Ela é quem fica com a casa. Ela é quem carrega o corpo do luto antes de qualquer palavra transformar aquilo em arte. Jessie Buckley, nesse sentido, entrega uma daquelas atuações que podem definir como uma personagem será lembrada por muito tempo. E Paul Mescal faz algo igualmente importante, mesmo em outro registro. Ele deixa William menor do que o mito e mais complicado do que uma caricatura. O filme, estrelado por Buckley e Mescal, teve recepção forte em festivais, inclusive vencendo o People's Choice Award do TIFF em 2025, prêmio que costuma ampliar muito o alcance de filmes dramáticos na temporada de premiações. Mas o legado de Hamnet não depende só de prêmios. Prêmio ajuda, claro. Chama atenção, coloca filme em conversa, faz mais gente assistir, mas a permanência de uma obra vem de outra coisa. Vem da capacidade de mudar a forma como a gente olha para algo que achava que já conhecia. E depois de Hamnet, talvez muita gente nunca mais olhe para Hamlet exatamente do mesmo jeito. Porque agora existe uma sombra nova. Quando alguém ouvir o nome Hamlet, talvez também escute Hamnet. Quando pensar no fantasma do pai, talvez lembre dos pais assombrados pelo filho. Quando ouvir uma fala famosa sobre morte, talvez imagine uma casa em Stratford, uma mãe devastada, uma irmã gêmea sobrevivendo, um pai tentando transformar a ausência em linguagem. E isso não diminui a peça. Pelo contrário, humaniza. A grande arte muitas vezes vira tão grande que parece ter nascido fora da vida. Como se obras-primas simplesmente surgissem do nada, puras, elevadas, separadas de cozinha, doença, casamento, contas, culpa, cama desarrumada, criança chorando. Hamnet puxa a arte de volta para a matéria. Ele lembra que até aquilo que chamamos de genialidade pode nascer de lugares sujos, frágeis, dolorosos, confusos. E tem uma beleza imensa nisso, porque não é uma beleza limpa. É uma beleza cheia de rachadura. O filme não diz que a morte de Hamnet valeu a pena porque Hamlet nasceu. Nossa, não. Essa seria uma leitura terrível. Nenhuma obra-prima justifica a morte de uma criança. Nenhum aplauso consola completamente uma mãe. Nenhuma peça devolve o filho para casa. O que o filme parece dizer é mais triste e mais verdadeiro. Às vezes a arte não salva a vida, mas impede que a perda desapareça sem nome. E mesmo isso é insuficiente, mas é alguma coisa. William pode escrever, Agnes pode sentir, Judith pode sobreviver, o mundo pode lembrar ou esquecer. Só que o filme por 2 horas insiste. Olhem para esse menino, olhem para essa mãe, olhem para esse casamento, olhem para a dor antes de ela virar cultura. E olha como isso é bonito no cinema de Cloezal. Ela não parece interessada em respostas definitivas. A direção dela trabalha com sensações, paisagens, rostos, silêncios. Hamnet foi descrito oficialmente como um drama histórico de 2025, baseado no romance de Maggie O'Farrell, com Zal na direção e no roteiro ao lado da própria autora. Essa origem literária é importante, mas o filme encontra sua identidade quando traduz a interioridade do livro em imagem, som e presença física. Ele não apenas conta que uma família sofreu, ele tenta fazer a gente habitar essa casa antes e depois da perda. E no fundo, talvez seja isso que mais fica. O antes e o depois. A vida antes de Hamnet morrer, a vida depois. O amor antes da culpa. O casamento depois do silêncio. A casa antes da ausência. O teatro depois da ferida. Tudo no filme parece dividido por esse corte invisível, e quem já viveu alguma perda grande reconhece essa sensação. Existe um mundo antes, existe outro depois. As pessoas podem até dizer que o tempo cura, que a vida segue, que tudo passa, mas certas perdas não passam. Elas mudam de forma, mudam de lugar, entram nos objetos, entram na voz, entram no jeito de amar, entram até naquilo que a pessoa cria. Esse é o ponto em que Hamnet se torna universal. Você não precisa ser fã de Shakespeare, não precisa ter lido Hamlet, não precisa conhecer história literária. A ligação com a peça deixa a experiência mais rica, claro, mas não é a única porta de entrada. A porta principal é muito mais simples e muito mais dura: amar alguém e perder, tentar continuar, tentar encontrar uma forma para o vazio. E quem nunca perdeu alguém talvez assista e sinta medo. Quem já perdeu talvez assista e reconheça. Essa é uma diferença enorme. O filme também deixa uma reflexão forte sobre maternidade e memória. Durante muito tempo, a história de grandes homens foi contada como se as mulheres ao redor fossem cenário. Esposas, mães, amantes, filhas, todas orbitando o protagonista masculino. Hamnet vira essa lógica do avesso.
William é importante, claro. Mas Agnes não está ali para explicar William. William é que passa a ser visto através da ferida de Agnes. Isso muda o eixo moral do filme. A pergunta não é mais como um gênio transformou dor em arte. A pergunta vira: o que acontece quando a dor de uma mulher é absorvida por uma obra assinada por um homem? E essa pergunta não tem resposta simples. Talvez a arte de William seja homenagem. Talvez seja fuga. Talvez seja as duas coisas. Talvez Agnes se sinta vista e roubada ao mesmo tempo. Talvez essa ambiguidade seja justamente o que torna tudo tão humano. Porque relações reais são assim. A gente pode amar alguém e se sentir traído por essa pessoa. Pode reconhecer a dor do outro e ainda sentir que a nossa foi ignorada. Pode admirar uma obra e ao mesmo tempo se perguntar quem pagou o preço invisível por ela. Hamnet vive nessa ambiguidade sem tentar limpá-la. E por isso, o filme merece ser lembrado não só como drama histórico, mas como uma reflexão sobre autoria. Quem é dono de uma dor compartilhada? Quem tem direito de transformá-la em arte? Quando uma perda vira obra, ela pertence a quem a criou ou a quem a viveu? São perguntas desconfortáveis e o filme não oferece resposta pronta. Ele coloca Agnes diante da criação de William e deixa o público sentir a beleza e a violência daquele gesto. Nossa, isso é forte, porque a arte pode ser ponte, mas também pode ser distância, pode eternizar, mas também pode substituir, pode revelar, mas também pode apagar. E Hamnet entende todas essas possibilidades ao mesmo tempo. Visualmente, o legado do filme também está na forma como ele reimagina o drama de época, não como algo polido, distante, luxuoso, mas como experiência sensorial. A terra, o fogo, a madeira, o tecido, o suor, a febre, a respiração, tudo tem peso. A técnica trabalha para tirar o passado do museu e devolver ao corpo. Isso aproxima a história de nós. Faz o século XVI parecer menos antigo e mais humano. E talvez esse seja um dos maiores méritos de Chloé Zhao. Ela filma o passado como presença, não como relíquia. A trilha de Max Richter, a fotografia de Łukasz Zhao, o design de produção de Fiona Crombie, o figurino de Małgorzata Turzanska. Tudo isso ajuda a construir uma memória cinematográfica triste e tátil. Mas nada parece estar ali para esmagar a história com beleza. A beleza vem do cuidado, da paciência, da atenção aos detalhes pequenos. No fim, Hamnet. A vida antes de Hamlet é um filme sobre o que sobrevive. Não no sentido otimista fácil. Hamnet não sobrevive. A infância dele é interrompida. A família não volta a ser a mesma. Agnes não recebe uma cura mágica. William não ganha absolvição automática só porque escreve algo grandioso. Mas alguma coisa sobrevive. O nome sobrevive, a dor sobrevive, a memória sobrevive, a pergunta sobrevive. E talvez o cinema exista muito por isso, para dar forma temporária ao que a vida não conseguiu preservar inteiro. Então, quando a gente pensa no legado desse filme, dá para dizer que Hamnet nos lembra de olhar para trás de todo monumento. Atrás de toda obra famosa, pode existir uma história íntima. Atrás de todo nome imortal, alguém mortal sofreu. Atrás de uma frase repetida por séculos, pode haver uma casa silenciosa, uma criança ausente, uma mãe tentando respirar. E é por isso que o filme dói, porque ele nos obriga a parar de tratar a arte como algo separado da vida. A arte vem da vida, e a vida muitas vezes vem quebrada. Hamnet não é um filme para encerrar com resposta. É um filme para encerrar com respeito. Respeito por Agnes, por Hamnet, por Judith, até por William, em sua falha humana e sua tentativa imperfeita de transformar luto em linguagem. Respeito por todas as dores que viraram silêncio porque ninguém escreveu uma peça sobre elas. Respeito por todas as pessoas que continuaram vivendo depois de uma perda que parecia impossível. E talvez, quando os créditos sobem, a sensação mais honesta seja essa: a gente não sai exatamente consolado. Sai mais atento aos nomes pequenos escondidos atrás dos grandes nomes. Mais atento ao custo emocional da criação. Mais atento às mães esquecidas pelas histórias oficiais. Mais atento ao fato de que certas ausências continuam falando, mesmo séculos depois. E se um filme consegue fazer isso, ele já deixou algo importante. Porque Hamlet, a vida antes de Hamlet, não tenta competir com a imortalidade de Shakespeare. Ele faz algo mais delicado. Coloca uma vela ao lado dela e ilumina quem ficou na sombra.